Olá, pessoal. Vamos aqui para o nosso terceiro videoaula, tá? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a orientação educacional. Bom, orientação educacional é uma ação humana no contexto escolar. Então, a gente está falando de pessoas, né, que estão desenvolvendo trabalho dentro da escola, né, no contexto escolar. Nós já vimos aqui até agora a parte do diretor, já vimos falando sobre a coordenação, agora a gente vai estar falando sobre a orientação escolar, tá ok? Então, quando a gente começa a fazer algum estudo, a gente sempre coloca aquelas perguntas-chave, né? Quais são os objetivos? Os objetivos a gente sempre se pergunta, né, para poder chegar até eles. Então, para que serve a orientação educacional? Como e quando eu aplico a orientação educacional? A quem se destina a orientação educacional e por que temos a orientação educacional? Quando a gente fala de orientação educacional, a gente se remete muito aos 4 pilares da educação, que é o conhecer, fazer, viver e o ser. Indico para vocês alguns livros, e dentre eles o Rubem Alves, eu vou ver se eu consigo achar uns links que tem de vídeos dele no YouTube, ele falando dos pilares da educação, que são ótimos também para que vocês possam assistir. Aqui é uma escada, né? A gente fala que são os degraus da vida por aprender a ser. Então, tem uma questão aqui de aprendizado que você vai fazendo, né? A identidade, até você chegar à autorrealização. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho nesse quadro a diferença da prática retrógrada e da prática atual do orientador educacional no Brasil. Então, a gente tem aqui de 1924 a 1990. O que a gente tem nesse período de 1994 a 1990? É um período de implantação dessa questão da orientação educacional, né, na parte institucional, dentro da escola. E o que a gente tem nesse período? A gente tem, na década de 20, a gente tem ao início do movimento da Escola Nova, nós temos a Semana de Arte Moderna, então nós temos uma série de redescobertas voltadas para a área da educação. Depois nós temos também algumas reformas, né, na área da educação, chegando à década de 60, a ditadura militar. Depois nós tivemos também o início da educação para todos, temos aí os pioneiros da educação, né? Temos também as primeiras formulações da legislação da LDB e, no finalzinho da década de 80, a promulgação da Constituição Nacional em 1988. O que a gente tinha nessa época? O foco do orientador era um foco profissional, tá? O aluno era um problema. E o papel do orientador era de disciplinar, então ele tinha um papel disciplinador, com um aconselhamento individual, um vínculo da dependência do cão do orientador de forma isolada e individualizada, tá? E o que a gente tem a partir da década de 90? A partir da década de 90 na história, né, nós temos em 94 o Encontro da Educação para Todos. Então, começou a se falar sobre educação inclusiva e tudo mais. Tivemos em 96 a nossa última versão da LTB e estamos sempre retomando na história, né, na parte da legislação. Agora nós temos a mais recente, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Qual o foco do orientador educacional nesse momento histórico, a partir da década de 90? Então, o orientador ele tem um foco no exercício para a cidadania e qualificação para o mundo do trabalho. Então, ele começa a ter essa intermediação da escola com o mundo profissional, com o mundo do trabalho. Ele tem um foco na humanização do currículo e na inteligência emocional. Antes, ele era visto como um disciplinador, agora ele é visto como um mediador, tá? Então, nós temos na problematização uma ação coletiva, autonomia emocional. Então, a gente começa a ter integração de currículo, interdisciplinaridade, contextualidade, tá? Então, a gente começa a ter um outro tipo de engajamento do orientador educacional nesse período. Então, aqui a gente tem o orientador educacional, a prática retrógrada, o isolamento da dinâmica pedagógica na instituição, a falta de credibilidade na função, que é o que a gente tem hoje, e a ausência de resultados. O que a gente tem como proposta atual?
uma integração do orientador à dinâmica pedagógica, mais visibilidade e parceria e uma apresentação dos resultados. Agora a gente vai ver aqui o perfil do orientador educacional, tá? Então, qual é o perfil desse orientador? O que ele precisa ter para virar um orientador educacional? Então, nós precisamos, para ser orientador, ser licenciado em pedagogia, com habilitação à orientação educacional e possuidor de diploma expedido por instituição de ensino superior. Atualmente, eu não sei nos outros estados, mas eu acredito que isso seja nacional. Aqui no estado do Rio, quando a gente tem a faculdade de pedagogia, isso desde 2011, as faculdades de pedagogia do Rio de Janeiro, elas emitem um diploma como pedagogia plena. Então, você tem a habilitação para várias áreas e dentro dela já tem a orientação. Então, você não precisa mais a pedagogia com habilitação tem. Já a pedagogia plena engloba tudo, tá? E você também, ou você precisa ser um licenciador em pedagogia, portador do diploma ou de certificado de orientação educacional obtido em curso de pós-graduação. Depende da onde você vai trabalhar. Tem concurso que você vai fazer que ele exige que você tenha a pedagogia mais a pós-graduação. Tem locais que você vai trabalhar que você pode ter uma outra graduação, talvez você pode ser licenciado em letras, licenciado em história, em administração e fazer uma pós-graduação em orientação educacional ou administração. Você pode estar exercendo também a profissão, tá? Aqui a gente tem algum dentro a gente viu o perfil de formação, agora a gente vai ver o perfil pessoal e profissional que a pessoa tem que ter para exercer essa função. Senso de responsabilidade, senso de coletividade, resistência à frustração, iniciativa própria, liderança, habilidade interpessoal, habilitação de comunicação, perspectiva educacional, dinamismo, capacidade de autoconhecimento, segurança e capacidade de planejamento e organização de trabalho. Aí aqui nós temos a proposta da educação educacional, da orientação educacional. Qual é a proposta? Solidificar um fazer inovador da orientação educacional. Revogação da instrução normativa, que é a formação continuada, então você atua também nesse papel da formação continuada, monitoramento da distância em loco, perfil adequado e ações consistentes. O que a gente tem aqui dentro da formação continuada? A gente tem a formação, então você traz novas abordagens, novos paradigmas, prática interdisciplinar, então você tem esse papel de unir a sua equipe e trazer novas possibilidades para eles de formação. Conteúdos básicos, autoconhecimento, orientação versus PPP, que é o projeto político pedagógico, e a orientação versus o currículo. Então, você começa a orientar também através do currículo que você está trabalhando. Na formação continuada, eu separei aqui em 2 módulos, tá? Para formação continuada, quando a gente fala em questão de orientação na escola. A gente tem a prática do orientador nas 3 dimensões, política, técnica e humana, e na orientação da gestão, que tem a transversalidade. Então, de um lado, eu vou trabalhar os pilares de atuação, orientação educacional e o currículo, com a interdisciplinaridade, contextualização através de fábulas, teatros e filmes, mediação de conflitos e sistematização da prática. Na área da gestão, eu vou trabalhar com educação inclusiva, o bullying, gestão e disciplina, educação sexual e conselho de classes. Então, eu vou estar sempre mediando essas áreas quando eu falo de gestão. Quais são as ações da orientação educacional? Ações para a implementação da unidade de ensino, no âmbito institucional, ações junto aos professores, à coordenação, ao corpo pedagógico da escola e à direção, e junto com os professores e alunos, tá? Então, você vai atuar totalmente nessa área, junto com o professor e com os educandos também, os alunos que você tem na sala de aula. Monitoramento e avaliação. Quando a gente fala de orientação, a gente também fala de alguns monitoramentos e avaliações que a gente também está associado. Por exemplo, o IDEB, tá? O SARI, que são algumas
avaliações que nós temos para desenvolvimento, para o desempenho da educação básica, para a avaliação regional da educação, parte do desempenho dos alunos e avaliações externas. Então, você tem que fazer uma análise desses resultados. Então, o papel do orientador é analisar também esses critérios de avaliação, tá? Então, você tem os critérios básicos e você tem os parâmetros para você poder fazer a sua comparação. Educar é, sobretudo, despertar no outro a curiosidade do autoconhecimento, identificar potencialidades e canalizá-las de maneira positiva e em prol do seu desenvolvimento pessoal e, consequentemente, a contribuição social. O que seria isso? Você saberia me descrever? Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema? Aqui tem as referências bibliográficas, tá? Que eu deixei para vocês. A Miriam Grispum, A Prática dos Orientadores Educacionais, Olivia Porto, Orientação Educacional, Teoria, Prática e Ação. Eu gosto muito desse livro da Olivia Porto, eu super indico para vocês. E vamos agora para nosso próximo vídeo, tá bom?